Olá, seja muito bem-vindo ao No Play News, seja muito bem-vindo ao canal do Vanucci para mais um Papo de Novela. Antes da gente começar esse Papo de Novela, eu quero agradecer todo mundo que nos últimos dias, todo o pessoal que entrou ali no Vem Pode Chegar, para o bate-papo com o Silvio de Abreu, e realmente repercutiu muito. Né? Foi uma entrevista que repercutiu inclusive nos bastidores da Globo, de produtoras, de gente que gosta de telenovela, porque o Silvio ali falou bastante coisa. Por isso, hoje, ele falou coisas da vida dele, da carreira dele, mas deu muita dica também para quem quer um dia fazer novela, para quem quer um dia escrever novela. Não pensa que é muito fácil não, viu? Porque tem muito interesse, às vezes, da própria indústria. Estou falando do Silvio de Abreu porque o Marco já está por aqui e o nosso papo hoje vai ser Silvio de Abreu. Você assistiu a entrevista, o nosso bate-papo, meu e o do Jorge ali com o Silvio de Abreu? Assisti, claro que sim, tem que assistir, né? Coisa boa a gente assiste. Ele contou detalhes ali de novelas que deram certo, que não deram certo, por que você põe uma novela no ar, por que você tira uma novela no ar. Acho que deu para entender um pouquinho desse mecanismo, né? E o que eu achei mais legal, assim, do Pod é que eu já assisti inúmeras entrevistas, assim, com o Silvio em vários locais, com outros autores, e eles se sentem um pouco engessados enquanto estão, assim, na Globo, com o contrato na Globo. E a tua entrevista foi muito bacana nesse sentido, foi muito legal, porque eu senti o Silvio muito mais solto, falando muito mais coisa que ele não falava, entendeu? E sempre com aquela diplomacia e aquela educação de sempre, assim, sem digamos assim, ofender nada, né? Mas sempre, mas falando coisas inéditas. Foi muito legal. Bom, então o nosso assunto vai ser Silvio de Abreu. Antes da gente, já tem eu vou até abrir aqui, a imagem para você. A gente já tem mais ou menos um indício do que a gente vai falar ali, mas já entregou ali, Pecado Rasgado, tá ali, o disco. O da Água Viva estava mais conservado, hein? Estava mais conservado o da Água Viva. Então fazer o quê, né? Era mais novo, um pouquinho mais novo, né? Um pouquinho mais novo. Mas quando você olha a obra do Silvio de Abreu, eu, pelo menos, ele está entre meus autores preferidos, né? Porque eu gosto do jeito quando ele bota comédia, eu gosto quando ele faz o suspense. Eu acho que é um autor que propõe algumas... Nenhuma novela dele não trouxe alguma discussão importante, não é? Inova, né? Silvio inova. Ele é inovador desde Éramos Seis. Quando ele começou a inovar, vindo de um fracasso ali da Tupi, né? Ele jogou Éramos Seis, um romance batidão, antigão, e ele soube com maestria fazer a história da Dona Lola lá, tão apetitosa, que quando o SBT regravou, basicamente usaram o texto dele. Não tinha quase que nada diferente ali, era copia e cola da Tupi. Foi muito bom. É um clássico, né? Você sabe que o Silvio de Abreu uma vez me contou que a escolha do Éramos Seis é porque ele estava lendo aquele livro, ele via o quanto ele estava lendo, a mãe dele estava lendo, tinha algumas pessoas lendo ali, ele via o quanto que era uma história que envolvia, né, as pessoas, que mexia com... E é mesmo, a história de uma família, de uma mulher que tenta unir aquela família, né, que vê, né, a dificuldade com o marido, a dificuldade com os filhos, a mudança de comportamento de todo mundo, né? É interessante isso, né? Como, às vezes você, como autor, você tem que estar atento ao que as pessoas estão gostando, né? Éramos Seis é um verdadeiro folhetim Manuel Carlos, né? Bem inspirado, né? Totalmente relação familiar, conflitos familiares, tudo aquilo que o Maneco trazia tão bem, né? E eu lembro também o Newton Travesco, ele conta, né, que quando ele assumiu a dramaturgia da SBT, ele falou, bom, eu não posso errar. Então essa foi uma novela que fez muito sucesso. E é interessante que Éramos Seis fazia tanto sucesso na Tupi, era um momento que a Tupi já estava ali com uma certa dificuldade, né, porque um pouquinho, já está quase no final da Tupi ali, né, os últimos 5, 6 anos da Tupi, já era de muita dificuldade, e Éramos Seis mudou, deu audiência. Só que aí a Globo colocou uma novela do Cassiano para bater com Éramos Seis, né? E aí fez tanto sucesso que a Tupi falou, bom, então vamos fazer o seguinte, você assiste às 7 horas a sua novela Locomotivas
e meia hora depois, assim que terminar, você assiste o Sucesso número 6, para não perder esse sucesso, para não entrar na concorrência com outro. E foi a melhor decisão. Decisão. Isso aí já é um... A gente acha que, como dizia o velho guerreiro, né? Na TV nada se cria, tudo se copia, né? E o SBT copiou a Tupi nessa coisa de vamos esperar a Globo, vamos esperar o sucesso da Globo, porque não dá para bater de frente. E na época, Locomotivas arrebentou logo nos primeiros capítulos, né? Vinha de uma Lucélia Santos, escravizada, toda bonitona, liberada, a Eva Todor também, todo aquele elenco, né? Aracy Balabanian, gente muito bacana, o Valmor Chagas, e a novela foi uma unanimidade. Só que a Tupi apostava tanto na qualidade do texto do Silvio, que falou assim, não, vamos mudar isso daí de horário, e fizeram um slogan corajoso nos jornais, assim, segue em todos os jornais, para que você não perca as Locomotivas, éramos 6, entrará mais tarde, depois, para que você aproveite a novela das 7 da Globo. E batendo de frente com o Jornal Nacional, terminou com 25 pontos, pegou 4 no início da novela anterior. Foi. E é interessante, né, como a dramaturgia na história da Tupi, todo momento que ela precisou dar uma ajeitada nesse final agonizante dela, né, era com a dramaturgia. Ou era alguma novela que dava essa reação, que subia um pouquinho, que gerava alguma repercussão, porque é o produto que o brasileiro gosta, não tem como. Se a gente for ver a Manchete, né, Vanucci, os grandes sucessos que fizeram a Manchete, hoje em dia morar ainda no coração da gente, que a gente saudosista fala, nossa, a Rede Manchete não podia ter saído do ar, né? A Rede Manchete mora nos nossos corações. Da onde vem toda essa afetividade? Das telenovelas. Dona Chica da Silva, Mandacaru, Tocaia Grande, Cananga do Japão, Carmen, Pantanal. Interessante, né? Porque foi a dramaturgia que quebrou a Manchete, né? Porque veio do embalo de Pantanal, aí começam a entrar as outras, né? Ana Raiz é Trovão, depois entra a Amazônia, aí pronto, Mas tem uma curiosidade sobre isso aí. Um dia a gente pode falar da Manchete, que eu vou amar, porque a Manchete, eu tenho alguns livros já li pra caramba, mas uma curiosidade sobre isso é assim, a Manchete, quando lançou Pantanal, ela apostava em 5 pontos de audiência, ela não apostava nada na Manchete. Ela fez um acordo com os anunciantes que ela daria no mínimo 5 pontos de audiência. O que desse a mais, eles não precisariam pagar mais nada. O que aconteceu? Deu 30 pontos, 25 pontos. E a Manchete ficou sem anunciante. Então, o Pantanal não deu lucro para a Manchete. Além do fato de ter trazido a notabilidade para a emissora e um efeito cascata para os outros programas, Pantanal foi prejuízo para a Manchete. E por vários, era uma produção caríssima. Imagina, tanto que a você tinha que levar todo mundo para o Pantanal e trazer, e não tinha tanto voo, assim, não tinha tanto helicóptero, e trazer as fitas para o Rio de Janeiro, né, para sair de lá, era complicado, um monte de gente. A Globo abriu mão. Benedito apresentou primeiro para a Globo, e a Globo não quis. O Boni falava, vai quebrar essa emissora aqui. Depois faz Renascer, né? Que não deixa de ser esse... O retorno, do Benedito para a Globo, com certeza. Renascer eu acho que Renascer é uma obra-prima, assim como eu acho que Pantanal, Renascer e Rei do Gado e Terra Nostra estão ali entre as principais do Benedito, tem um bom eixo. Mas nosso assunto é Silvio de Abreu aqui. Vamos voltar para o Silvio. Estreou com Éramos 6, né? Veio ali das chanchadas, né? Com ele e Rubens Evaldo Filho, eram parceiros de escrever filmes ali, e chegam depois a Tupi com Éramos 6, e aí Pecado Rasgado, né? Termina ali, ele não queria fazer novela, aí a Globo chamou, ficou aquele negócio, chega Pecado Rasgado. Já de início foi sucesso, Marco? Não foi sucesso nem de início nem de fim. Pecado Rasgado foi uma novela muito polêmica na Globo, né? E o Silvio explicou muito bem no podcast, eu já havia ouvido outras entrevistas dele nesse sentido. Ele escrevia uma coisa,
e o diretor Regis Cardoso entregava outra. Ele escrevia uma comédia e o diretor Regis Cardoso entregava um drama, porque o Regis estava acostumado ali com as novelas do Cassiano, que tinham muito diálogo, tinha aquele humor mais fino, mas era uma coisa mais linear, mais dramática, com pitadas de humor. E o Silvio sempre foi um anárquico, né? Ele sempre veio do cinema de forma anárquica, fazendo aqueles filmes que faziam muito sucesso, né? E Pecado Rasgado não pegou, a novela inteira não pegou. E para o Silvio foi uma dor de cabeça tão grande que pediu demissão da Globo, ele saiu. Mas mora no meu coração, eu lembro de ter assistido. E para mim foi muito legal, porque quando passou da primeira vez eu era muito novinho. E eu não entendi bem, assim, eu até não gostei também. Mas quando reprisou em 1984 no Vale a Pena Ver de Novo, aí eu gostei. A história é interessante e recomendo. Vou assistir de novo. E é bem bacana. A novela é bem legal. Hoje em dia dá para ver com outro olhar. Em agosto vem no Projeto Resgate, né? O Globoplay vai disponibilizar Pecado Rasgado agora em agosto, né? Completinha, com as graças de Deus, do Deus da telenovela. Eu falei em agosto como se fosse longe, né? Já agora, já estamos em agosto, começando agosto já, né? Acho que não é essa segunda a outra, teremos essa preciosidade aqui de volta. Dia das... Bom, ali a protagonista Aracy Balabanian, né? A Aracy, ela mandou bem em vários personagens, assim, né? Também é outra atriz que teve um período muito bonito, né? Aracy era um primor de atriz, né? Tudo que ela punha a mão ficava bonito, gostoso. E ela, com a parceria com o Silvio de Abreu, era muito boa, né? A gente vê em A Próxima Vítima, né? Como ela era mestra ali naquele personagem, né? Filomena Ferreto, né? Filomena, era o nome dela, Filomena. Rebentava, era linda demais. Eu acho tão importante, cara, o autor escrever para quem ele quer, né? É cada vez mais difícil você escrever para um ator ali, né? Porque tem que negociar, e às vezes você está negociando com o ator não aceita o cachê. Os novos autores não vão escrever, um ou outro personagem que vai ser certeiro, né? Mas você tem que escrever sem ter a característica. Agora, imagina você já saber a embocadura do artista, onde esse ator pode chegar e você entregar esse texto para ele, né? Uma outra. Por isso que o Silvio sempre teve a turma dele, né? Ele sempre tinha ali Aracy Balabanian, Juca de Oliveira, Fernanda Montenegro, Tarcísio e Glória, Cláudia Raia e Edson Celulari. Todos eles tinham meio que a turma, né? O Gilberto Braga com a Malu Mader, a Cláudia Abreu, alguns atores, o Antônio Fagundes, estavam sempre ali nas novelas do Gilberto Braga. E o Silvio tinha a turminha dele. Inclusive o Silvio de Abreu, olha que legal que o Silvio fez pelos atores, comediantes. Os comediantes, eles não tinham lugar nas novelas. Eles eram vistos como atores de segunda classe, assim. Ou eles faziam programa de humor, ou novela não, porque eles não eram capazes de interpretar um personagem durante uma novela. E o Silvio pegou e começou a trazer, né? Luiz Fernando Guimarães, Regina Casé, toda a turma da TV Pirata foi dedo do Silvio de Abreu. E ele começou a dar bons personagens. No começo, bons personagens, como eu lembro do Luiz Fernando Guimarães na Vereda Tropical, ele fazia o Miro, que ele era apaixonado pela Maria Zilda, mas fez uma parceria ali, um dueto com o Valmor Chagas, muito alinhado, muito perfeito os dois. Então você ria demais com ele. E aí todos esses atores acabaram desembocando na TV Pirata, nos Normais, nos Aspones, em tudo que a gente vê de bom aí. Tapas e beijos, boa, né? Não, isso é legal você tirar. E o Silvio era assim, o núcleo porque toda novela tinha lá tem seu núcleo de humor, alguns não, né? Porque não conseguem fazer esse. Mas quem botava o humor era bem por uma. Assim, é aquele momento, entra, faz uma piadinha e sai, né? A história era bem superficial, frágil às vezes. E ele não, ele dá para o núcleo de humor um peso grande. E aí ele leva, o horário das 7 consagra, né? Era Cassiano e ele. Cassiano cria todo o que seria o humor, a pegada do horário das 7, e o Silvio consolida isso, né? Perfeito tua análise, é isso aí mesmo.
O Cassiano começou ali depois de novelas dramáticas, Meu Primeiro Amor, né, que vinha aquela coisa toda romântica, né, e ele começou ali com as novelas locomotivas, eu acredito que tenha sido uma das primeiras que entrou mais humor. Aí veio Plumas e Paetês, né, as outras novelas do Cassiano, e que trouxeram um humor, só que era um humor diferente, né, um humor mais, digamos assim, mais refinado, um humor mais assim, menos espalhafatoso, você não dá aquela risada, aquela gargalhada. Já as novelas do Silvio, eu me lembro que ele foi pirando, né, o que ele não conseguiu fazer em Pecado Rasgado, quando ele foi recontratado para fazer Jogo da Vida, ele começou com um draminha ali, Glória Menezes, ela tinha perdido o marido por uma mulher mais nova, que era a Maite Proença, né, era o Paulo Goulart, e aí a novela, do meio pro fim, principalmente no final, endoidou, cara, a novela fica doida, assim, aquela perseguição do Cupido nos últimos capítulos, foi um troço assim absurdo. A Rosa Maria Murtinho, eu dou risada de lembrar dela até hoje. Ela e a Dona Irce, que era a personagem da Leina Crespi. Dona Irce, ela fala, Dona Irce, ela era favelada, cara. E aí veio Guerra dos Sexos e aí descambou total, geral, e é essa perfeição de novela escrachada que só o Silvio consegue fazer, mas ninguém. Só que, ó, entre Pecado Rasgado e Jogo da Vida, porque você falou, foi recontratado do Jogo da Vida, teve Plumas e Paetês no meio. O próprio Cassiano escolheu o Silvio de Abreu, porque o Cassiano estava doente e tal, ali, precisou se ausentar. O Silvio conta, tá até no podcast, ele conta essa história lá também, que ele não assistia a novela, a mulher dele também não, ele pediu todos os originais que tinham ido para o ar até ali, né? Ele passou um final de semana, ele leu metade, a mulher dele leu metade, e um contava para o outro, e aí seguiu, e ele fez a história, teve que mudar algumas personagens ali, e seguiu, mas aí ele tinha desistido falou, não vou mais escrever, não é isso que eu quero, tal, e aí que bom, né, porque aí veio, né, Sétimo Sentido, Jogo da Vida, Sétimo Sentido, Guerra do Sexo, Vereda Tropical, Cambalacho, Bambolê, Sassaricando. Eu tô pegando até aqui, às vezes, que ele tem umas supervisões, né? Ele fez 32 novelas entre autoria e supervisão e 14 novela autoral. Mas você vê que como é. E o Silvio tem um negócio que, assim, ele sempre se propôs a formar novos autores, a formar novos diretores, a formar uma nova geração que goste de novela, né? E que saiba escrever novela. Eu tenho muitas conversas com ele que ele fala assim, Vanucci, você é um cara que você gosta de novela, você entende o mecanismo da novela, né? Porque é isso, assim, a novela, ela funciona por determinados elementos. Você pode modernizar todos esses elementos. Você vê em várias novelas dele aqui, coisa que ele coloca, que você fala assim, pô, isso aqui ficou diferente, isso aqui ficou melhor, tal, não sei o que lá, mas a raiz do folhetim tá ali, né? E eu acho que ele consegue achar melhor equilíbrio do drama e da comédia. Ele sabe fazer isso muito bem, né? E a gente viu isso muito claro na Próxima Vítima, que era uma história policial, muito bem contada, muito bem amarrada. Se você pega, assiste, sabe o final, e você reassiste A Próxima Vítima, você vê que tem detalhes que ele jogava iscas, mas que a gente não percebia. E falando do Silvio, que ele pegou Plumas e Paetês, por exemplo, uma coisa muito interessante, personagem chamava Veroca, Lúcia Alves. Ela, depois que o Silvio pôs a mão, a Lúcia Alves explodiu na novela, porque ela era uma das modelos que morava lá com a Maria Cláudia, né, e a Elizabeth Savala vai morar com elas e tal, mas a Veroca, da Lúcia Alves, explodiu, ela virou uma mania nacional, você lembra disso? E foi dentro do Silvio de Abreu que fez ela ficar tão apetitosa. É aquele negócio do autor gostar do personagem, né? E propor ali, né? E se o ator se coloca à disposição do autor, aí vai, né? Aí vai longe, né? Interessante isso, né? E é engraçado porque, assim, ó, Pecado Rasgado é de 78. Eu tinha 10 anos. 10 anos. 10. Eu nasci em 69, né? Eu tinha 9 anos.
né? E eu lembro muito da novela ali, né? E ainda era o horário que eu podia assistir, né? Porque depois ainda naquela... A mãe não deixava. Apesar que com os meus pais a gente podia assistir televisão e conversar sempre. Não, né? meus também, até das 10 eu assistia na boa, Saramandaia, eles não estavam nem aí. Nossa, Saramandaia era sensacional, eu me sentia adulto por assistir Saramandaia. O último capítulo de Saramandaia eu lembro até hoje. A minha tia resolveu fazer uma festa. E assim, eu olhava para a cara da minha mãe e falava, não acredito, uma festa? No último capítulo de Saramandaia, todo mundo querendo ver se o João Gibão ia voar ou não ia voar. Aí ela teve que ligar a novela e das 10 às 15 para as 11, todo mundo parou a festa para assistir o último capítulo de Saramandaia. E naquela época também festa não ia até tarde não, viu? Não. Olha, da minha família sempre foi, viu? Sempre foi besteira. Que bom. Que bom. Era legal. Mas você vê que como as coisas mudaram, né? Você, a ponto de você parar uma festa, né? Para falar, não, tem gente que quer assistir aqui a novela e parar. Hoje você não precisa fazer isso. Você vai para coisa, você volta e assiste depois, né? No mínimo você deixar gravando. Com certeza. Depois dos anos 80, 90, a gente deixava gravando em casa, né? Para não ser o chato que ia pedir para ver a novela. Mas hoje em dia, também, assim, a novela que tá valendo a pena você perder o tempo da tua vida para assistir, tá difícil, hein? Tá, eu acho que é no Rancho Fundo, talvez a mais, assim, né? É bom. Eu não tô assistindo, mas dizem que é muito boa. Isso a narrativa é boa, eu acho que talvez seja uma das melhores narrativas de folhetim da atualidade, assim, sabe? Eu acho que ela é bem... Eu tô esperando terminar para assistir no Globoplay. Você pegou a mania de maratonar novela, né? Você não é mais daquele que senta no sofá para assistir novela. Não. E principalmente agora, que eu já... a maioria das novelas que eu assisto, eu já tô reassistindo. Mesmo as inéditas, quando eu me empaco com uma trama ali, eu não gosto, tem um controlinho, né? Eu vou pulando tudo. Eu não assisto. Por exemplo, eu reassisti Salve Jorge, como eu falei num dos últimos papos nossos. Eu assistia basicamente a história principal, que era da Morena ali, né? Do tráfico das mulheres. Agora, o resto, sinceramente, eu não tinha paciência para aquelas histórias dentro do morro, ou para aqueles personagens que foram tão mal aproveitados, né? A Glória Pérez me pega atrizes do calibre lá da Natália do Vale, Nissete Bruno, Elisângela, e coloca nos núcleos totalmente desinteressantes, assim, não assistia nada. Então dá para maratonar, porque você se concentra no que você gosta. Antigamente não, você sentava, você tinha que ver, né? Você assistia tudo. Então por isso hoje em dia eu dou preferência pro Globoplay. Quando começar a Mania de Querer, eu pretendo assistir no Globoplay, não ao vivo. Porque eu sei que eu vou me empurrar com os personagens. Não. Pelo menos as primeiras semanas você vai assistir junto na televisão, porque nós vamos conversar no Papo de Novela muito sobre mania de você. Não tem muito. Mania de querer ou mania de você? Mania de querer, né? Não, mania de você. Mania de você. Mania de você. O nome Mania da de Querer era uma novela da Manchete. O Carlos Augusto Strasler e a Nívia Maria. A gente já fica combinado de que a gente vai assistir e vai comentar aqui, viu? Já tá combinado aqui. Aliás, o pessoal que está nos assistindo está mandando pergunta, vai mandar comentário, e aí a gente vai fazer um episódio só retornando todas essas mensagens aqui, para a gente falar mais de novela. Agora, você estava falando disso, né, de assistir no Globoplay a novela e pular determinadas coisas, né? E eu já ouvi isso de muitas pessoas, né? E quando a gente... E é um costume que a gente está pegando, porque e talvez isso seja uma sinalização para Globo, para Record, para SBT, que fazem novelas, né? Pedaço de Mim fez muito sucesso, que é uma trama, é um eixo ali que tem... Focado. E você tem uma história paralela, que é da Silvia ali, né? Que segue, que é a médica, a melhor amiga e tal, e que segue ali. Tá ali do lado. Não precisa pular, não. Pulava era chatinha, aquela história. Nada,
Paloma Duarte... Aquela história, nada, aquilo é típico folhetim, é o que mais envolve com a mulher ali. Quantas mulheres não vivem aquilo? Não, verdade. Não, e eu amo a Paloma Duarte, assim, eu acho que a Globo deve, ou sei lá quem, deve um personagem à altura do talento da Paloma. Ela é muito fantástica, né? Aquela atriz, ela é como a mãe, né? A Débora Duarte, que a Débora pegava o que ela quisesse, desde uma italiana até uma favelada, até uma ricaça, até uma mulher como ela faz do corpo a corpo, né? Classe média alpinista. Ela fazia bem, né? Incrível. E a filha também, né? Eu assisti umas novelas da Paloma na Record. Inclusive Máscaras, do Lauro César, que foi a última dele. Eu assisti, foi legal. Eu acho que as grandes personagens dela, ela fez porque ela ficou como uma das grandes estrelas da Record. Né? Tanto que ela é tão boa que ela não aceitava fazer alguns personagens de algumas novelas aí, tipo... não vamos citar que é desagradável, mas tinha umas novelas na Record cheias de fantasia, né? Que parecia dinossauro, e ela não queria fazer, não. Os Mutantes, pode falar. Mas fez sucesso. Você sabe que os Mutantes, assim, eu acho que se tivesse terminado na primeira temporada, estava ótimo. E que aí o sucesso foi tão grande que foram esticando, né? Fizeram Mutante 2, 3, A Volta, O Caminho, e aí a equipe... Caminhos do Coração. Mas você falou de Máscara, né? Máscara é uma novela... interessante, porque o Lauro César Muniz tinha ela toda construída, toda construída, assim, ela tem tem toda uma lógica dessa novela, e que ela não conquistou o telespectador, né? E precisou passar por um monte de ajuste, né? Por um monte de ajuste. E isso é desesperador, né? Pro autor, você vê que você tem que desmontar a novela, porque uma coisa é você corrigir a novela, a outra é você tem que desmontar a história e recontar, fazer uma outra história ali, né? A gente volta a Pecado Rasgado. Não foi o que aconteceu com o Silvio, ele não teve que desmontar a novela, mas ele escrevia frustrado, né? E eu acho que a frustração acabou refletindo ali na trama, que acabou não sendo um destaque na carreira dele. Tanto que ele não gosta. É interessante, né? Porque assim, o primeiro que o Silvio ele só escreve se tiver com vontade mesmo, né? E ele tem todas as histórias dele tem o começo, meio e o fim já estão programados. Então, assim, se o público não entender, ele vai recontar aquele pedaço porque ele tem que chegar lá naquele... Diferente do Valser, que faz um outro tipo de novela, diferente totalmente aberta. Do Valser é aberta, né? A própria Glória Pérez é assim também, né? A própria Glória faz isso, né? Mas o Silvio não... Agora, ó, do Silvio a gente já tá meia hora conversando aqui, ó, como o papo flui, né? Como o papo vai. Papo de novela vai longe. Vai longe. Eu ainda tomei um cafezinho aqui, pô, aí que vai longe. Aí que vai, né? Papo de novela, né? Falar de novela, tomar um café e conversar com gente bacana, pronto, não tem coisa melhor. Né? Mas eu acho que a gente vai ter ainda muita coisa de Silvio de Abreu para falar. Próxima, vamos falar de Guerra dos Sexos no próximo semana que vem? Perfeita, né? Para mim é top 5. Nossa, eu lembro da abertura. Você sabe que tem um negócio engraçado? Você falou da Próxima Vítima, e eu acho que a mesma coisa acontecia. Vou até pegar aqui Você tem a memória melhor do que eu por anos ali, né? Mas, ó, Guerra dos Sexos é 1983. Esse aqui eu não estava. Mas a Próxima Vítima é 1995. Eu já estava trabalhando e eu saía correndo do trabalho para chegar em casa a tempo de assistir a Próxima Vítima. Porque era uma novela que você não conseguia perder um minuto. E a Próxima Vítima tem muitas discussões, né? O Silvio fala no podcast, não vou estragar o seu, não vou dar spoiler aqui, mas é importante para a gente conversar aqui, porque ele fala assim, olha, quando ele criou o Jefferson e o Sandrinho, de propósito, a família do Jefferson aceita o filho. Aceita. E a família branca, né, não tinha, né, ele precisa convencer mais ali, né? Então tem todo algo. E aí a Suzana Vieira fazendo papel, né, a mãe do Sandrinho. Aquela cena entre o André Gonçalves e a Suzana Vieira, em que os dois conversam a respeito da orientação sexual do filho, e existe todo um entrosamento daquela mãe que não aceitava aquela situação,
mas que o coração dela era tão grande e tinha tanto amor pelo filho, e ela o acaba aceitando e entendendo que aquilo fazia parte da natureza do filho. Foi escrito pelo Silvio de Abreu de uma maneira tão poética, tão suave, tão bonita, que se alguém que tivesse algum preconceito ali, não enxergou preconceito e abraçaria o filho com muito amor, muito carinho, como a Suzana Vieira faz com o André Gonçalves. Foi, assim, uma das cenas mais lindas de telenovela que eu já vi na vida. Essa cena, ela é simplesmente perfeita. Os dois atores mandaram muito bem. É aí a sensibilidade do autor e saber, entender e como levar isso para o telespectador. Marcou mais um papo de novela aqui. Semana que vem, quarta, a gente volta. Guerra do Sexo já está na pauta aqui para a gente conversar. E você que está nos assistindo, você pode mandar a sua pergunta para o Marco, pode mandar seu questionamento, concorda aqui com tudo que a gente falou aqui, comenta aqui no vídeo, pode mandar mensagem nas minhas redes sociais, que a gente traz aqui para o bate-papo, para um papo de novela. O papo de novela não é só comigo e com o Marco, é com muito mais gente, com todos vocês aqui. Obrigado mais uma vez, Marco. Até semana que vem.